através desse potencial positivo intracelular, que às vezes não é nem exatamente positivo, mas pelo menos menos negativo, a geração do potencial de ação no neurônio aferente primário, ou seja, no neurônio sensorial, e aí, então, esses potenciais são propagados dentro do sistema nervoso central. Já já a gente vai ver por onde essas vias percorrem, né? Por onde essa informação percorre dentro do sistema nervoso central. E aí, então, essa informação sensorial vai ser processada por regiões do sistema nervoso central, de forma que o último estágio de processamento será a chegada dessa informação no córtex somato sensorial, como nós vamos ver na sequência. Então, na aula de sistema sensorial, a gente viu que, acho que a gente para um pouco mais à frente, né? A gente viu que para o estímulo realmente gerar essa informação sensorial, ele tem que ultrapassar um limiar de ativação. Então, pode ocorrer a situação de que o estímulo é de muito baixa intensidade, né? E essa baixa intensidade não é suficiente para deflagrar um potencial de ação. Então, nesse primeiro exemplo, a gente está vendo que não foi suficiente para atingir o limiar, e dessa forma, então, não ocorre potencial de ação. E nesse segundo exemplo, o estímulo foi suficiente bastante para gerar um potencial de ação em resposta, né? Então, dessa forma, ele vai ser propagado dentro do sistema nervoso central, né? Então, essa propagação dentro do sistema nervoso central envolve a detecção, né, desse estímulo. Então, aqui a figura está mostrando, né, está batendo aqui com o martelo, esse receptor sensorial detectando e passando para o neurônio sensorial, né? E aí, então, dependendo do nível de estímulo, né? Dependendo do estímulo, ou seja, se eu simplesmente aproximo esse martelo aqui da pele, mas eu não toco a pele, não vai haver potencial do receptor e, portanto, não vai haver propagação nenhuma. E se eu, né, bato esse martelo naquela parte do meu corpo, vai ultrapassar o limiar, né? E aí, então, eu vou detectar essa informação, né? Se for simplesmente aproximar esse martelo da minha pele, né? Eu posso ter simplesmente informação tátil. Algo está tocando ali a minha pele. Se for realmente bater o martelo com alta intensidade, logicamente essa informação ela vai ser tátil e nociceptiva também, ou seja, vai ser informação tátil associada com informação sobre dor, né? Porque está havendo um estímulo de alta intensidade, ok? Então, aqui gera esse potencial de ação. E aí, então, quais são as características do potencial do receptor, né? É um potencial local e que tem amplitude variável, e essa amplitude depende do estímulo. Isso já deu para a gente entender ali, né? Então, aqui, rapidamente, né? Então, aqui a gente tem o receptor de membrana, receptor sensorial, o estímulo, tá? E essa figura mostra que, dependendo da intensidade do estímulo, eu vou gerar um potencial do receptor proporcional a esse estímulo, tá? E nessa primeira situação, o estímulo é tão pequeno que não consegue ultrapassar o limiar, então não vai haver potencial de ação. Nessa segunda situação, a gente vê o estímulo com a maior intensidade, gerando o potencial de ação, potencial do receptor que ultrapassa aquele limiar e, portanto, gera potencial de ação, né? E a gente vê que os potenciais de ação, eles são gerados de acordo com o tempo que esse estímulo como é que eu posso dizer? Implementado, né? Então, observe que eu tenho, nessa situação aqui, com essa intensidade e essa duração de estímulo, em resposta, eu consegui fazer 6 potenciais de ação, ok? E com esses 6 potenciais de ação, eu consigo liberar essa quantidade de neurotransmissores no meu sistema nervoso central, tá? Quando eu aumento a intensidade do estímulo, mas mantenho a duração dele, o que vai ocorrer é uma quantidade maior de potenciais de
ação, né? Então, a duração continua, né? Só que eu aumento a quantidade de potenciais dentro daquele mesmo tempo, mostrando que o estímulo tem uma maior intensidade. E em resposta a isso, eu libero uma quantidade maior de neurotransmissores, ok? Então, o sentido é basicamente esse, né? Aqui a gente está vendo o receptor sensorial, né, ligado a um neurônio sensorial, e esse neurônio indo em direção ao sistema nervoso central. Já já a gente vai entender onde é que esse neurônio chega no sistema nervoso central, né, em que região ele chega. Deu para entender até aqui? Então, aqui é basicamente uma repetição, né, que dependendo da intensidade do estímulo, eu vou gerar mais potencial de ação, né? E aqui a gente também falou um pouco na aula, acredito eu, que dependendo da região onde a gente exponha, né, esse estímulo, então a gente pode ter uma percepção menor ou maior dessa informação, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com essa sonda de vidro, então eu estou com a exposição de forma bem superficial na pele, então não houve detecção. Por quê? Porque está muito superficial. Aqui eu aumento a intensidade, então é detectado por essa região aqui do neurônio, né? Nessa segunda situação, já aumenta a intensidade, já é uma região maior que detecta, e por aí vai. Então, dessa forma, dependendo de onde eu implemento esse estímulo, né, eu posso ter uma informação mais fidedigna, por assim dizer, né, e com maior intensidade, ou detectada com maior intensidade ou com menor intensidade, tá certo? Já já a gente vai poder entender melhor isso daqui. Então, com relação à duração do estímulo, né, então eu vou formar potenciais de ação ao longo de todo esse tempo que o estímulo foi aplicado, tá certo? Então, essa medida aqui é nessa base aqui, né, desse gráfico. Bom, algo também importante em relação aos receptores sensoriais é o seu poder de adaptação, né? Então, aqui nessa figura, a gente está vendo que os receptores, eles podem ter uma adaptação rápida ou uma adaptação lenta, né? O que é que significa isso? Aqui, a gente está vendo que, à medida que esse estímulo foi implementado, e quanto ele durou, ele foi detectado, formou potencial de ação. Só que aqui na ponta a gente vê que os potenciais de ação eles já são mais espaçados, né? Isso mostra que houve uma adaptação do organismo, ou seja, no início esse estímulo ele foi detectado de forma bem fidedigna, e mais aqui para frente a gente não consegue detectar de forma tão fiel, né? Houve adaptação lenta. Nessa primeira situação, a adaptação é dita como rápida. O que é que significa uma adaptação rápida? Eu só detecto o início e o final do estímulo, né? E, inclusive, o final eu detecto de forma até menos intensa do que o início, tá? E isso é importante para aqueles estímulos que ocorrem de forma vibratória, né? Então, por exemplo, quando eu recebo uma estimulação vibratória, né? Vão ser ondas que chegam e que se aproximam e que se distanciam, tá? Então, esse poder vibratório eu consigo detectar exatamente por receptores de adaptação rápida como esse, que detectam o início e o fim da estimulação, tá certo? Até aqui tudo ok, né? A gente viu que para detectar informação sensorial, ela é detectada por receptores sensoriais que são específicos para os estímulos. Já já a gente vai explicar quem são esses receptores sensoriais, ou seja, dar nome a eles, né? Que essa detecção por receptores sensoriais se converte a um potencial de ação, e esses potenciais de ação, eles são formados, apesar de eles terem a mesma intensidade, o número de potenciais de ação vai depender da intensidade do estímulo, né? E o tempo que esses
potenciais de ação vão acontecer, né? Vão determinar a duração do estímulo. E que, mediante esses potenciais de ação, eu vou liberar neurotransmissores que vão propagar essa resposta dentro do sistema nervoso central, tá? E agora, então, a gente vai ver melhor, né, como é que localiza esse estímulo. Então, aqui nessa figura, eu tenho mostrando duas unidades sensoriais. O que é a unidade sensorial? É o neurônio sensorial com os seus receptores, né? E, portanto, com o campo receptor, tá? Então, aqui eu tenho dois neurônios, duas unidades sensoriais com dois campos receptores, né? E aqui, então, o que é que a gente pode entender dessa figura? Que se o estímulo for aplicado dentro desse campo receptor, ele vai ser detectado, certo? Se o estímulo for aplicado, por exemplo, entre um campo e outro, nessa região aqui que não está coberta por nenhum campo receptor, a intenção é que eu não detecte essa informação, tá? Então, o que eu vou conseguir detectar é dentro do campo receptor. E ainda tem uma questão, né? Quanto mais próximo do centro do campo receptor, eu detecto essa informação de forma mais fidedigna, porque quanto mais perto do centro, mais receptores vão ser ativados, né? Em comparação com a periferia aqui do campo receptor, ok? Então, aqui nessa figura mostra uma unidade sensorial, né? Com o campo receptor pequeno e o campo de receptor grande, tá? Então, em qual delas a informação vai ser detectada de forma mais fidedigna? O que é que vocês acham? Na A ou na B? No campo menor ou no campo maior? Só para ver se vocês estão acordados aí. Na B. Não, porque vai ter um maior espaço para perceber esse estímulo. Mas assim, identificar onde o estímulo está localizado? Não, aqui, com qual... qual dessas duas é capaz de detectar o estímulo de forma mais fidedigna, com maior acuidade, né? É a A ou a B? É a menor ou é a maior? A menor. Isso, a menor, né? Agora que eu melhorei a pergunta, vocês entenderam. A menor, exatamente porque, como eu falei anteriormente, quanto mais próximo o estímulo for aplicado do centro do campo receptivo, né, mais fidedignamente ele vai ser detectado. E o A já é pequeno, então esse estímulo tende a ser detectado de forma com maior acuidade, né? Esse aqui, como tem um campo receptivo maior, então se eu aplicar o estímulo mais para as bordas, ele vai perder sinal, né? A ideia é que ele não seja detectado com tanta acuidade quando compara o A com o B, né? Então, o tamanho do campo do receptor receptivo tem uma relação importante com a acuidade. Então, quanto menor o campo, maior a acuidade, tá? E aí a gente tem que, distribuído no nosso corpo, nós temos receptores sensoriais com diferentes tamanhos de campo de receptor, né? Isso mostrando que tem certas regiões do nosso corpo que realmente têm uma maior sensibilidade na detecção de sinais e outras que têm uma menor sensibilidade. Então, por essa figura aqui, vocês já estão evidenciando que nas costas os campos receptivos são maiores, né? Então, logicamente, tem uma menor sensibilidade, tá? Nos braços, o tamanho já é um pouquinho menor, né? Então, melhora um pouco a sensibilidade, mas nas pontas dos dedos, mostrando essa figura, é que eu tenho campos receptivos menores, né? E aí, então, mostrando que dentre essas três regiões do corpo, a ponta dos dedos é a que teria uma maior sensibilidade, tá? E aí vem aquela história do experimento, né, com o compasso aberto, e aí a detecção
de 1 ou 2 pontos, dependendo do tamanho de abertura do compasso e o local onde está sendo a estimulação, né? Então, por exemplo, aqui nos lábios, né, um compasso com abertura pequena, ele já pode ser detectado por 2 campos receptivos diferentes. Então, se é detectado por 2 campos receptivos diferentes, mostra que eu consigo detectar o toque em 2 pontos, ok? Nessa segunda situação, eu estou aplicando a mesma abertura de compasso, mas nas costas, que tem campos receptivos maiores. Então, observe que com essa abertura eu só consigo ativar um campo receptivo. Então, a ideia é que a pessoa interprete como o toque em apenas um ponto, e não em 2 pontos, né, como deveria ser, tá? Então, devido à baixa sensibilidade das costas. Então, baseado nesse conceito de campo receptivo e localização do campo receptivo, eu posso fazer um mapa da sensibilidade do meu corpo, tá? E aí, então, o que essa figura traz? Ela traz o limiar para a discriminação de 2 pontos em milímetro, tá? Então, para a detecção de 2 pontos, as regiões que têm um menor limiar, ou seja, que teriam maior sensibilidade, são os dedos do pé, né? Lábio superior, nariz, bochecha, palma da mão e os dedos, né? Então, de todas, os dedos são as que têm, a região que tem maior sensibilidade, tá? Tá dando para entender até aqui? Então, esse mapa... Ok. Então, esse mapa sensorial é muito importante, a gente até, acho que começou a falar na aula a respeito, para o neurologista conseguir mapear o paciente, né? Ou seja, a pessoa chega no consultório com queixas sensoriais, ou seja, que tem uma região ali do corpo que está com formigamento, ou então que não está conseguindo detectar nenhuma estimulação que venha, né, informação que venha daquela região, e daí o neurologista vai fazer esse estudo, né? Ou seja, avaliar o que está acontecendo, se o problema está mais na periferia do corpo, se o problema está no sistema nervoso central. Então, esse mapa de sensibilidade é importante para que seja traçado aí esse mapa, né? Tanto que na aula, eu acho que eu falei para vocês, que, por exemplo, hospitais que trabalham com mais voltados para a neurologia, né, e principalmente com pacientes que têm lesão medular, como o Sara Kubitschek, nos prontuários já vem, né, esses mapas para o pessoal de enfermagem, os médicos colocarem, né, a altura da lesão, colocarem as informações dos pacientes, mas já vem todas essas figurinhas lá para que seja colocado a informação, né? Bom, e aí, como a gente vinha falando, essa questão da discriminação entre 2 pontos, então aqui eu tenho 3 campos receptivos, né? E eu apliquei o estímulo dos 2 pontos, né? Aquele compasso, mais para o centro do neurônio central, né? Então, apesar dessa informação ter pegue também as laterais do segundo e terceiro neurônios, né? Aqui e aqui, mas ele pegou bem direitinho no centro do neurônio B, tá? E aí, então, quem vai disparar é o neurônio B, ou seja, eu entendo que, nesse caso aqui, fui tocada em um ponto, né? E esse neurônio aqui é que vai levar a informação. Abriu-se mais um pouco o compasso, e essa informação já chega mais no centro dos 2 outros neurônios, né? Do A e do C. Então, dessa forma, a informação vai ser detectada como se estivesse, né, ativando todos os 3 neurônios. Então, eu identifico algo de forma mais dispersa, né? Não uma informação mais uniforme como essa daqui, né? Logicamente, para dar aquele sentido de abertura, ou seja, a área que foi ativada já é uma área maior, né?
E nessa terceira situação, onde eu tenho abertura de compasso ainda maior, né, comparada ao primeiro e ao segundo, ela chega mais no centro do neurônio A e do neurônio C, né, ou seja, do campo receptivo A e do campo receptivo C. Então, ela vai ser detectada principalmente por esses dois neurônios que estão, né, nas laterais, tá? E aí, então, é aquele conceito que a gente já falou anteriormente, né? Quanto mais próximo do centro do campo receptivo, eu detecto essa informação com mais acuidade. Exatamente por isso que, naquela figura para trás e nessa, né? Esse estímulo A que foi aplicado aqui mais no centro, ele vai gerar uma salva de potenciais de ação, né, e uma detecção mais fidedigna, e o estímulo B, aplicado aqui mais na lateral, apesar de ter a mesma intensidade, mas ele vai gerar uma salva menor de potenciais de ação, e ele vai ser detectado com menor fidedignidade, tá? E aí, então, naquela situação anterior, onde a gente falava que, por exemplo, o estímulo aplicado mais no centro do neurônio B, né? Mas apesar disso, pegando um pouco aqui o A e o C, né? Mas como está mais no centro do B, então detecta-se basicamente pelo B, né? Isso daqui acontece principalmente porque no nosso sistema sensorial, somatosensorial principalmente, nós temos uma questão que chama lateralização, desculpa, lateralização não, inibição lateral, certo? Inibição lateral, ou seja, como esse estímulo foi aplicado, principalmente no centro desse receptor aqui, desse neurônio B, então, naturalmente, esse neurônio vai enviar vias laterais para o neurônio A e o C, de forma a inibir que esses outros neurônios levem essa informação, ou seja, quem vai levar a informação mesmo vai ser o B, tá? E aí, então, dessa forma, o B, ele vai levar a informação, e aí o sinal do A e do C é diminuído, tá? E aí, como é que ocorre essa inibição lateral, tá? Então, o estímulo foi aplicado mais no centro do neurônio B, né? Enquanto que no A e no C foi foi detectado de forma bem menor, tá? E aí, então, a ideia é que esse neurônio B leve a informação, né? E tenha uma inibição aqui no A e no C, tá? E aí, então, isso acontece porque esses neurônios, né, vão emitir vias inibitórias, tá? Inibitórias. Aqui no caso, o neurônio B vai inibir o A e o C, né? De forma que eles diminuem o sinal, né? Então, isso aqui é a chamada inibição lateral, né? E aí, dessa forma, então, o sinal, ele vai, de forma mais pura, ser transmitida pelo neurônio B. Qual a importância desse sinal ser transmitido pelo neurônio B e haver uma inibição do sinal no A e no C, né? Basicamente, para eu ter uma ideia melhor de localização do estímulo, tá? Então, por exemplo, se esses campos receptivos estão um do lado do outro, certo? Tá ocupando essa extensão aqui da pele, digamos assim, né? Então, se o estímulo está sendo aplicado nesse local, é importante que esse neurônio leve a informação, né? Se eu conseguir detectar sinal em todos os três, dá a entender que a estimulação ocorreu em toda essa região, ok? Então, é uma informação errada, tá certo? Então, essa inibição lateral, ela é importante para manter a eficiência do sinal e o sinal sendo levado por um só neurônio para garantir que você vai localizar, né, de forma o mais fiel possível, onde aquele estímulo foi aplicado, né?
Então, a gente já falou dessa questão da inibição lateral, né? Aqui tem uma figura, né, dando um exemplo melhor, aplicando aqui um alfinete, aqui a pele, né, tem esse monte de neurônio sensorial, mas onde foi aplicado o alfinete está mais nessa região dos campos receptivos desses 3 neurônios, né? Como o alfinete é fininho aqui, né, todo mundo sabe disso, o neurônio B é que detectou com mais eficiência essa informação e, naturalmente, ele emitiu vias inibitórias para os outros 2, né, a chamada inibição lateral, de forma que ele levou essa informação sozinho, tá? E aí, então, a detecção é mais fiel, né? Aqui essa figura, revisitando, né, esse conceito de inibição lateral, só que mudou aqui, foi aplicado o estímulo aqui com um lápis, né? Aqui mostra com a inibição lateral, como é que a informação é carreada, e sem a inibição lateral, né? Então, se a inibição lateral, eu daria a entender que a estimulação foi numa área muito mais extensa do que efetivamente aconteceu, tá? Mas é importante a gente saber que essa inibição lateral não acontece para todos os sentidos, né? Ela acontece basicamente para as informações táteis, né? As informações térmicas e nociceptivas, elas não vão sofrer esse processo de inibição lateral, né? Isso porque a sensação térmica, ela naturalmente é uma sensação mais difusa, né? Que você detecta em várias regiões do corpo e não precisa dessa como é que eu posso dizer? Fidedignidade, né? Com o estímulo, na verdade é um estímulo térmico e no caso da nociceptiva, quanto mais vias forem ativadas, melhor para lhe proteger, né? Então, não precisa dessa via tão específica, como no caso acontece com a informação tátil, ok? Precisa ser mais específica. Deu para entender até agora? E aqui, então, a gente fala um pouco como é que essas informações que foram detectadas pelo receptor sensorial, né, como é que elas vão chegar até o sistema nervoso central, tá? Então, aqui a gente tem um receptor sensorial, que vocês já entenderam o que ele é, mas agora para frente a gente vai falar, dar nome a ele, né, a esses receptores sensoriais. E aí, depois que a gente der nome aos receptores sensoriais, a gente vai ver que esse receptor sensorial, ele vai mandar a informação para o neurônio de primeira ordem, que é um neurônio sensorial, tá? Esse neurônio, então, vai levar a informação até o sistema nervoso central, que, no caso, dependendo da informação que ele esteja levando, essa primeira sinapse, ou seja, essa primeira comunicação, vai ocorrer na medula espinhal ou no tronco encefálico, né? Medula espinhal, vocês já estão localizando, e tronco encefálico, né, acima da medula espinhal, né? Então, esse neurônio de primeira ordem vai levar a informação para o sistema nervoso central, chegando no tronco encefálico ou na medula espinhal, a gente já vai dizer em qual situação é um ou outro. Daí parte o neurônio de segunda ordem, que vai em direção ao tálamo, né? Então, o tálamo, importante vocês guardarem essa informação, né? O tálamo é uma área cerebral que funciona como se fosse um hub para as sensações. Então, todas as sensações, né, todas essas informações sensoriais, elas passam primeiro pelo tálamo, para se dirigirem a regiões do córtex cerebral que vão processar essas informações de forma específica. Isso acontece para visão, audição, que são sentidos que vocês já estudaram, né, com a professora Jeane, se não me engano. Isso acontece com esses estímulos e também com as informações
do corpo, né? Somatosensorial, como é no caso dessa aula, né? E aí do tálamo, essas informações, elas partem por um neurônio que chama de terceira ordem, em direção ao córtex cerebral, que a gente vai já estudar, que dá nome a esse córtex, que é o córtex somatosensorial, tá? Então, é importante guardar essas informações. Bom, agora a gente vai falar um pouco quem são esses receptores sensoriais, tá? Só dizendo que quando a gente fala em receptores, a gente tem pelo menos 3 tipos de receptores, que são os receptores esteroceptores, que estão na parte externa do nosso corpo, né? Superfície da pele, e aí nociceptores, termorreceptores e mecanorreceptores, que são os que a gente vai já estudar, tá? Esses são os importantes para a detecção das informações somatosensoriais. Além deles, nós temos os interoreceptores, que estão nos, tá? Então, nos órgãos internos, esses receptores também vão funcionar como nociceptores, ou seja, detectando informações sobre dor. Quimiorreceptores, né, que vocês já devem ter visto na aula de respiratório, que vão detectar substâncias químicas, como gás carbônico, oxigênio. E receptores de estiramento, como, por exemplo, acontece nos músculos. Além dos interoreceptores, nós temos os proprioceptores, que vão detectar o movimento dos músculos, articulações e tendões. Então, os proprioceptores, eles detectam a informação de onde está cada parte do nosso corpo, né? E isso é muito importante para a gente conseguir manter nossa postura, manter nosso movimento, porque a gente tem uma informação em tempo real, né, de onde está cada parte do nosso corpo. E isso acontece por conta desses receptores que estão presentes nos músculos, articulações, que são chamados proprioceptores, tá? Eu vou passar para frente, porque a gente vai ver agora esses receptores mais que estão relacionados ao sistema somestésico, né, esses esteroceptores, de forma mais específica, tá? Mas não precisa, assim, querer decorar esses receptores, não há necessidade exatamente disso, não, tá? Então, na pele glabra, o que é a pele glabra? É a pele sem pelos, né? Então, na pele sem pelos, quais são os receptores que a gente tem, né? A gente tem aqui, começando da parte mais externa para a parte mais interna, então a gente tem o Meissner, que é esse aqui em azul, né? A gente tem o Merkel, nós temos as terminações nervosas livres, que são essas em cinza, então todos estão aqui na superfície. E mais internamente nós temos o Pacini e o Ruffini, tá? Aí primeiro eu vou perguntar para vocês, para que a gente precisa de receptores mais superficiais e receptores mais internos? O que vocês acham? Alguma sugestão? Bom, esses que ficam mais superficiais, logicamente, eles vão detectar os estímulos que são mais leves, né? Um toque mais leve. Porque se eu faço um toque leve, a intenção é que esse toque fique mais restrito a uma região, né, mais superficial da minha pele, tá? Se eu faço um toque mais grosseiro, ou então se eu aplico um estímulo de vibração na pele, então a ideia é que esses receptores que estão mais, né, de forma mais aprofundada na pele, detectem essa informação, entendeu? Então, esses mais superficiais vão detectar um estímulo leve, né? Principalmente o Meissner e o Merkel. Essas terminações nervosas livres são receptores para dor. Então, vão detectar estímulos de alta intensidade, ok? Continuando aqui, agora a gente está vendo a pele pilosa, ou seja, a pele com pelo, né?
Então, quais são os receptores que estamos vendo, né? A gente tem aqui, como tem pelo, então nós temos um receptor que é chamado terminação nervosa em torno do folículo piloso, tá? E a gente tem o Merkel. O que muda da outra configuração é o Meissner, que aqui, né, nós não estamos vendo. Esse aqui, terminação nervosa livre, continua, e Pacini e Ruffini, né, continuam ali fazendo o seu mesmo papel, tá? Então, entender melhor agora por que é que nós temos receptores superficiais, né? Vocês já entenderam que esses mais superficiais vão detectar os estímulos mais fracos, né? Mais superficiais. E esses receptores mais internos, eles vão detectar o sentido vibracional, né? Mais, de maior intensidade, tá? E agora, então, entender qual é o papel de cada um, né? Então, vocês viram aqui que a gente tem a terminação do folículo piloso, né? E no mesmo nível aqui do Merkel, né? Então, por que a gente precisa de dois nesse mesmo nível? Exatamente porque um deles vai ter adaptação rápida, que é o do folículo piloso, e o outro vai ter adaptação lenta, né? Vocês já entenderam o que é a adaptação rápida? É um receptor que vai detectar só o começo e o final, né, do estímulo, tá? Então, por exemplo, por que esse receptor existe aqui no folículo piloso, tá? É exatamente para detectar objetos na superfície do corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem, né, a pele com pelos, hoje em dia a gente não tem tanto pelo mais na pele, né? Até os homens estão diminuindo a quantidade de pelos na pele, né? Mas, por exemplo, antigamente a gente via mais aqueles homens com muito pelo, né? Então, uma mosca pousasse ali naquele pelo, a pessoa detectava a mosca no pelo, não precisava ela pousar na pele, né? E detectava quando ela pousava e quando ela saía. Exatamente porque o pelo tem esse receptor de detecção rápida, né? Então, enquanto o estímulo estivesse ali, se ela tivesse pousada só no pelo, não se detectava mais, né? E aí, então, a gente tem, né? Nesse caso, o Meissner e o Merkel fazendo esse papel de receptor de adaptação lenta e rápida, né? Mais na superfície da pele. Então, aqui vocês estão vendo que mais na superfície da pele eu tenho o Meissner como receptor de adaptação rápida e o Merkel, adaptação lenta, né? A gente sabe que é rápido ou lenta por esse sinal, né? Que só tem potencial de ação no começo e no fim, e na duração toda eu tenho quando é adaptação lenta, né? E o Pacini e o Ruffini fazendo o mesmo papel, rápido e lento, para as informações e detectando as informações mais profundas, né? Então, observem aqui que está bem mais sombreado do que aqui, né? Então, toda essa extensão aqui vai ser detectada pelo Pacini, uma estimulação mais profunda, e pelo Ruffini, né? Nessa situação aqui. Está dando para entender? Então, continuando com esses receptores, o Meissner, ele tem adaptação rápida, e aí ele vai detectar o movimento de objetos na superfície da pele, ondulações e vibração de baixa frequência, tá? Aqui ele. O Merkel, ele tem adaptação lenta, como a gente já falou, e ele detecta o toque contínuo dos objetos, que permite a detecção da forma e textura do objeto. O Pacini, mais interno, ele tem adaptação rápida, então, através dele, pode detectar o sentido de vibração e pressão profunda, tá? E o Pacini, aí o Ruffini, né? Adaptação lenta, através da estimulação desse receptor, detecta-se
a pressão intensa e prolongada, estiramento e rotação articular, né? Isso porque esse receptor também está presente nas articulações, tá? Bom, então aqui está dando mais ou menos uma ideia da atividade desses receptores sensoriais, né? Que estão ali, né, na superfície ali do dedo, né? Superfície mais interna, e mostrando a relevância desses receptores sensoriais, chamados mecanorreceptores, para, por exemplo, a leitura do Braille e a interpretação disso tudo, né, por uma pessoa cega, acontece exatamente pela sensibilidade desses receptores sensoriais. Tá? Aqui é mais algumas tabelas para vocês revisarem o papel desses receptores, né? E lembrando que as terminações nervosas livres, elas fazem o papel de nociceptor, né? Como a gente viu ali naquelas figuras. Aqui está só mostrando, que não é exatamente o objetivo dessa aula, mas só mostrando próprios receptores, né, que estão presentes aqui no fuso muscular, que vão dar essa ideia do grau de estiramento do músculo, né, que são importantes para a manutenção da nossa postura, tá? Então, tudo acontece por receptores sensoriais. Então, com isso daí, a gente deu nome aos receptores sensoriais, falou das suas localizações, né, principalmente aqueles que são importantes para a nossa aula, que vão detectar, como a gente já falou, os estímulos mecânicos, ou seja, o tato, a dor, né, a nocicepção, que são as terminações nervosas livres, e também terminações nervosas livres são responsáveis pela detecção da temperatura, né? Então, são esses três principais grandes tipos de receptores, tá? E agora nós vamos falar como é que essas informações vão chegar até o sistema nervoso central, tá? Então, nós falávamos lá mais atrás, né, que o nosso sistema sensorial, nós podemos traçar um mapa de sensibilidade do nosso corpo, né, através daquele conceito de campo receptor, né, campo receptivo. Ou seja, regiões do corpo que têm neurônios com campo receptivo maior, elas são menos sensíveis, né? E aquelas que têm campo receptivo menor, elas são mais sensíveis, né? Então, foi um conceito que a gente viu atrás. Aqui a gente vai falar, né, vai somar a esse conceito o conceito de dermátomos, tá? E o que é que vocês conseguem interpretar dessa figura aqui? Quem são esses dermátomos? Observem que essa figura aqui, ela está trazendo os nervos espinhais, né? Cada par de nervo, né? C2, C3, C4, C5, T2, T3, T4, T5, T6. Então, são todos nervos espinhais, né? Esses de cima cranianos, torácicos, lombares e sacrais, tá? Então, essa figura mostra que cada região dessa da minha pele, né? E músculos também, é inervada por esses segmentos aqui da medula espinhal. Então, por exemplo, quando o neurologista chega para fazer um exame neurológico no paciente e que ele coloca uma agulha nessa região aqui, né? Então, ele está testando toda a via relacionada ao nervo espinhal que sai da quinta lombar, né? Aí ele bota a agulha nesse próximo dermátomo. Aí ele vai testar o nervo da quarta lombar. Aqui, terceiro, e por aí vai, né? Quando ele faz esse teste, ele detecta tanto o receptor sensorial como toda a via sensorial até chegar na medula espinhal, tá certo? Então, dessa forma,
esse é o conceito de dermátomos. São regiões da pele e músculos que recebem inervação sensorial de segmentos específicos da medula espinhal, ok? Então, dessa forma, também posso traçar um mapa do meu corpo a partir dos dermátomos, que é exatamente isso que o neurologista faz no exame neurológico da parte sensorial, tá? E aí, como eu já falei para vocês anteriormente, nos prontuários do Hospital Sara Kubitschek, também, quando você abre lá o prontuário, tem lá essa fotozinha dos dermátomos para o médico colocar, né, no teste neurológico que ele fez, quais são os dermátomos que estão prejudicados, né, que nível é a lesão do paciente, né? Então, por exemplo, se uma pessoa teve lesão medular, né, como a lesão foi aqui, elas não consigam ser levadas para o sistema nervoso central, né? Então, perde-se todas essas informações dessas regiões abaixo de T10, ok? Então, só detecta T10 para cima, tá certo? E por aí vai. Então, essa informação é importante para, né, quando o neurologista vai fazer esse mapa. Então, aqui, né, mostrando já em outra posição, a posição desses dermátomos, tá certo? E os segmentos da pele que são inervados por cada dermátomo, né? Então, cervical, torácico, lombar e sacral, né? Bom, e aí na face, a gente vê, por exemplo, que C2 é até a parte posterior da cabeça, né? C2 é a cervical, segunda cervical, né? Segunda, terceira e quarta. E aqui na parte frontal, né, da face, essa inervação é feita pelo nervo trigêmeo, né? Que é o quinto par de nervo craniano. O nervo trigêmeo ele tem 3 divisões, uma oftálmica, uma maxilar e uma mandibular, tá? E ele é que detecta toda a parte sensorial da face, tá bom? Bom, então, a gente já viu quem são os receptores sensoriais, a gente já falou que tem receptor de adaptação lenta, adaptação rápida, que tem receptores que têm uma localização mais superficial e mais profunda, que vão detectar, então, os que têm localização superficial, vão detectar os estímulos mais fracos, né? Os que têm localização mais profunda, vão detectar os estímulos de alta intensidade e vibratórios, né? Aqui, esse receptor sensorial, ele vai ativar, né, um neurônio de primeira ordem. Esse neurônio de primeira ordem, ele vai fazer parte de um nervo, né? E esses nervos vão, então, estar naqueles dermátomos, ou seja, esses nervos, eles vão desembarcar, digamos assim, né, desembocar em alguma região da medula espinhal, tá? Como a gente viu aqui, né? Ou então no tronco encefálico. Quem é que vai levar informação para o tronco encefálico? O nervo trigêmeo, né? Normalmente, o nervo trigêmeo, o quinto par, a raiz dele fica no tronco encefálico, né? Então, medula espinhal ou tronco encefálico, já a gente vai explicar melhor isso, né? Daí, essa informação é detectada, né, captada por um neurônio de segunda ordem, aqui ela já vai estar no sistema nervoso central, e aí aí essa via, então, chega no tálamo, tá? Que a gente já falou que é um grande centro de processamento, e daí vai para o córtex cerebral, que no caso é o córtex somatosensorial, né? Então, basicamente, são essas 3 vias: neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem, neurônio de
terceira ordem, né? E aí, então, tem outra questão aqui importante que vocês precisam saber, é que dependendo da informação sensorial, ela vai ser passada para dentro do sistema nervoso central através do sistema da coluna dorsal ou do sistema anterolateral, né? Aqui nessa figura está mostrando que, no caso da informação sobre tato, ou seja, tato discriminativo e senso de vibração, quem leva essa informação para o sistema nervoso central é o sistema da coluna dorsal. Nós vamos já estudar o que é isso. E no caso da dor e sensação térmica, quem trabalha essas informações é o sistema anterolateral. Nós vamos já dizer do que é que se trata, tá? Então, nessa primeira situação, sistema da coluna dorsal, a gente tem um receptor sensorial que vai mandar a informação para o neurônio de primeira ordem, né? E observem que o neurônio de primeira ordem vai captar, né? Vai fazer o potencial de ação, e esse neurônio, ele sobe até a região do tronco encefálico, né? Mais especificamente o bulbo, né? E aqui, então, no bulbo, vai haver a primeira sinapse, a primeira comunicação. Então, observe que esse neurônio de primeira ordem, ele vai percorrer todo o trajeto do receptor até o bulbo do tronco encefálico, né? Então, por exemplo, uma informação de tato discriminativo de uma pessoa que está cutucando o seu dedão do pé, né? Então, esse neurônio ali, que vai sair do dedão do pé, ele vai direto até o teu tronco encefálico, sem nenhuma sinapse. É exatamente o que está mostrando essa figura aqui. Então, já pensou o tamanho desse axônio, né? Dependendo da altura da pessoa, pode chegar a, sei lá, 2 metros. 2 é exagero, mas 1 metro é alguma coisa, né? Então, ele vai direto, vai reto, né? Vai sem, como diz o Matuto, sem emenda, até o tronco encefálico. Chega aqui no tronco encefálico, ocorre a primeira sinapse, primeira comunicação, né? E aí, o segundo neurônio, chamado neurônio de segunda ordem, ele cruza essa linha média aqui e ele passa para o lado contralateral. Então, ele cruza e ele sobe pelo lado contrário, né? Chega aqui no tálamo, ocorre uma nova sinapse, né? E aí, essa informação vai até o córtex somatosensorial em um neurônio de terceira ordem, ok? Então, é basicamente isso que acontece, mas já a gente, em outra figura, vai falar com um pouquinho mais de detalhe para vocês entenderem. Nessa segunda situação, sensações de dor e térmica, observe que o do receptor sensorial, o neurônio de primeira ordem leva a informação até a medula espinhal, e na medula espinhal já ocorre a primeira sinapse, ok? Já ocorre a primeira sinapse. E aí vem o neurônio de segunda ordem, que leva a informação até o tálamo, né? Nas duas situações, o primeiro grande centro de processamento é o tálamo, tá? E aí, na sequência, vai para o córtex somatosensorial, ok? E nessa situação aqui, o neurônio de segunda ordem, ele cruza a linha média ainda na medula espinhal, tá? E aí, todavia, sobe pelo lado contralateral, né? Isso daqui justifica por que é que pessoas que, por exemplo, têm um AVC, né, tem um problema vascular no lado direito do cérebro, digamos, né, do lado direito, perde a sensibilidade do lado esquerdo, tá? Porque, como vocês estão vendo, essa via cruza, né? Cruza subindo e depois, como vocês estudaram o sistema motor, também cruza descendo, né? Então, por isso que, normalmente, né, com esse cruzamento, então, essa percepção ocorre no lado contrário ao que foi aplicado o
estímulo. Deu para entender? Agora, essa figura aqui está dando um pouco mais de detalhes, né, para que vocês entendam como é que essas informações são processadas. Bom, então aqui eu tenho 3 locais de alturas diferentes, digamos assim, no corpo, né? O pé, a mão e a face, né? Então, vamos dar esses exemplos para vocês entenderem como é que tudo isso é processado. Então, o que vem que vem de estimulação no pé, né? Se eu estou falando da minha via do sistema da coluna dorsal, que é o sistema que detecta informações de tato, né? Tato fino, sentido de vibração, certo? Então, que vem do pé ou vem da mão, tá? Então, eu falei para vocês que essa via, ela vai direto para o bulbo, né? Chega no bulbo, eu já tenho um processamento diferenciado do que vem do pé, da mão e da face, certo? Então, aqui, eu tenho 3 núcleos que processam essa informação. Eu tenho o núcleo grácil, que processa o que vem da parte mais inferior do corpo. Eu tenho o núcleo cuneiforme, que processa o que vem, né, mais acima, ou seja, membro superior. E eu tenho o núcleo aqui do trigêmeo, que processa o que vem da face. Não precisa decorar isso aqui, não. É só para que vocês saibam que é tudo bem organizado, né? E dessa forma, então, é que eu sei quando algo estimulou meu pé, meu membro superior ou minha face, né? Porque é tudo dividido. Então, a primeira sinapse nessa via de tato fino e senso de vibração vai ocorrer no bulbo. E do bulbo, então, essa informação vai ser levada ao tálamo, né? E aqui observe que o tálamo também tem diferentes locais para processamento das informações, ou seja, é tudo dividido. E na sequência, isso vai ser levado ao córtex somatosensorial, também chamado córtex somaestésico primário, né? Que fica aqui no córtex parietal, né? É a parte que fica atrás do sulco central, né? O giro pós-central, tá? Então, deu para entender isso daqui? Essa via, né, além de ser chamada via da coluna dorsal, ela também costumava ser chamada de sistema posterior leniniscal, né? Mas vamos ficar com esse nome de coluna dorsal, que é mais fácil, tá? E aí, então, como a gente já falou um pouco sobre o tálamo, né? O tálamo, ele vai ser um grande hub, né, de detecção dessas informações sensoriais, tá? E aí a gente viu que os neurônios que partem do tálamo, eles vão em direção ao córtex somatosensorial, né? E aqui a gente está mostrando nessa figura o sulco central e o giro pós-central, que é exatamente, né, o destino dos neurônios que partem do tálamo, levando a informação sensorial, né? E aqui, como a gente já falou, todas as informações táteis que vêm da face, né, elas são levadas para o sistema nervoso central, ou seja, para o bulbo e depois para o tálamo, através do nervo trigêmeo, né? Então, aqui é mais uma revisão, tá? Cadê a parte da parte da via coluna dorsal e a anterolateral, cadê? Vou falar da anterolateral, essa daí. Bom, aqui eu não tenho nenhuma figura, acho que está lá mais na frente, mas figura parecida com essa para falar da
anterolateral, mas aqui vocês entenderam que a diferença entre a coluna dorsal e a anterolateral, que a anterolateral processa informação de dor e sensação térmica, é exatamente o local onde vai haver a primeira sinapse, que nessa situação aqui a primeira sinapse ocorre na própria medula, tá? E aqui, então, justifica, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um procedimento cirúrgico, que precisa fazer um bloqueio da região da cintura para baixo, qual é o tipo de anestesia que normalmente é escolhida? O que é que vocês dizem aí? Isso, a RAC, né? Exatamente porque quando você faz a RAC, a pessoa está enfiando a agulhinha exatamente nessas raízes de nervos aqui que estão recebendo essa informação sensorial de dor, né? E aí vão bloquear tudo que vem ali da parte, né, mais inferior da barriga e pernas, tá? Então, o bloqueio é feito exatamente nessa região, ok? Por isso que a RAC não serve para cirurgias que sejam realizadas em áreas mais superiores do corpo, né? Exatamente porque a região que se pode fazer a RAC é naquela região da cauda equina, né? Que é uma região mais segura. Porque se for colocada a agulha numa região mais acima, já pode pegar a medula em si e corre risco de ter lesão medular, tá? Então, aquela região ali da cauda equina é a região mais segura para se fazer a RAC, tá? Então, basicamente isso. Por isso que ela é feita da forma que é feita, o bloqueio, né? Então, essa figura aqui mostra com mais detalhes o tálamo, né? E a gente pode ver que essa figura mostra diversos núcleos talâmicos, né? E alguns núcleos talâmicos relacionados a funções diferentes, como, por exemplo, regiões do tálamo que processam informações visuais, como o corpo geniculado, né? A via acústica. Então, como a gente já falou, o tálamo é esse grande centro processador de todas as informações sensoriais, né? E aí, então, a partir do tálamo, a informação chega ao córtex somatosensorial, né? Essa parte anterior aqui é o córtex motor primário, que fica antes do sulco central, né? Isso vocês estudaram com a professora Jeane, está aqui ele. E aqui a gente tem o sulco central e o córtex sensorial, que é esse giro pós-central, né? Essa parte posterior aqui, do parietal, são principalmente áreas secundárias, áreas de processamento, né? Áreas associativas, né? Quando a gente falou naquele slide sobre córtex, a gente disse que no córtex tem áreas primárias, que são áreas que vão detectar informação de forma mais fidedigna no sentido de primária, ou seja, exatamente como a informação está chegando, né? E as áreas associativas que você vai associar com alguma memória prévia, né? Vai associar com outras informações dentro do teu cérebro, tá? Então, essa parte aqui mais em verde é o córtex parietal, mas ele fica mais relacionado com a parte associativa, né? Não exatamente a parte de detecção primária, tá? E aí, então, também interessante a gente saber que todos esses dermátomos e essas vias que vão levar essas informações captadas através da pele para dentro do sistema nervoso central, né? Isso tudo, como a gente falou, é mapeado, né? Ou seja, eu tenho as informações dos membros inferiores indo por um local, as dos membros superiores por outro, da face indo por outro, então, de forma que eu tenho um mapa, né? Ou seja, a gente falou que no bulbo eu tenho uma região específica que detecta a informação que vem da face, que vem do membro inferior, membro superior. Da mesma forma, eu tenho isso no tálamo, né? Regiões do tálamo que detectam
o que vem do membro superior, inferior e face, né? Então, dessa forma, eu tenho esse mapa. E no córtex somatosensorial, eu também tenho um mapa, né? Que é essa figura que está mostrando melhor, ou seja, aqui é no bulbo, né? Eu tenho esse mapa. Aqui a detecta informações da face, que é o núcleo trigêmeo. Núcleo cuneiforme grácil, ou seja, eu tenho um mapa do meu corpo aqui no bulbo. Eu tenho um outro mapa aqui no tálamo, né? E eu tenho um mapa bem discriminado aqui no córtex somatosensorial, né? Então, eu tenho esses 3 níveis de mapeamento aí, de baixo para cima, tá? E esse mapa que tem no córtex somatosensorial, observem que ele é bem fidedigno aos locais do meu corpo que eu tenho maior sensibilidade, né? Ou seja, observem que nesse córtex somatosensorial, que é o chamado homúnculo de Penfield, eu tenho as regiões que têm maior sensibilidade, como mãos, né, lábios, a face, pés, né? Eu tenho eles muito mais representados nesse mapa do que as outras regiões do corpo, como, por exemplo, o tronco, que tem menos sensibilidade, né? Costas, etc. Tá certo? Tá dando para entender? Então, se a gente fosse representado, né, de acordo com o mapa da nossa sensibilidade, a gente teria esse formato, né? Então, era meio feio. Não era bonito, não. E aí, então, outra questão importante a gente pensar é que esse mapa da sensibilidade, ele é plástico, ou seja, ele tem capacidade de mudar, né? Então, aqui a gente está dando um exemplo da região do mapa que detecta as informações sensoriais, por exemplo, da mão, tá? Então, aqui a gente tem esse 1, 2, 3, 4, 5, é o cada dedo da mão, tá? Então, o mapa normal seria esse. Mas, por exemplo, se a pessoa amputasse o terceiro dedo, né, o mapa ele já muda, né? Ou seja, o segundo e o quarto dedos, eles vão ocupando o local onde era do terceiro dedo. Isso porque, logicamente, a pessoa vai começar a fazer mais, vai começar a usar mais esses 2 outros dedos, né? E a ideia é que realmente esqueça, né, da presença desse terceiro dedo, tá? Só que, observe que essa figura mostra 2 meses após a amputação, né? Então, tem todo um tempo ali para uma adaptação da área, né? Para uma modificação da área cerebral. Por isso é que tem pessoas que apresentam a chamada dor do membro fantasma, tá? É exatamente porque, enquanto esse dedo estiver sendo representado ainda, né, você amputou, mas o cérebro entende como se ele ainda estivesse ali, certo? Então, é exatamente aí, até mudar esse mapa cerebral. Deu para entender? Então, aqui, né, o normal, e um outro exemplo que não foi perder o dedo, mas um uso intenso desses 3 dedos, por exemplo, pessoa que toca violão, né? Uma pessoa que toca violão, ela logicamente tem um mapa sensorial no cérebro, que é relacionado à mão, né? Diferente de uma pessoa que não toca, tá? Então, é só para que vocês entendam que essas regiões do cérebro, que representam essa parte sensorial, elas realmente são moldáveis, né? São, como a gente chama, são plásticas, tá? E aí, para a gente ir terminando essa aula, e aí eu vou falar rapidinho o que seria interessante vocês estudarem dos outros assuntos, tá? Vocês tinham pedido um estudo dirigido, alguma coisa desse tipo, não era isso? Então, eu vou falar rapidinho aqui, em 5 minutos, e a gente fala rapidinho sobre a prova, né? Então, vocês viram que essa parte sensorial,
a importância dela, né, em detectar o ambiente, a importância de você ter esses receptores sensoriais, você ter essa via sensorial ativada, né, e acontece que, dependendo das situações de vida, né, qualquer coisa que interfira com essa via ou que impeça um desenvolvimento sensorial adequado pode prejudicar, né, o estabelecimento dessa função, tá? E aí, então, durante a história aí do mundo, algumas situações ocorreram e alguns experimentos foram desenhados para se testar essa questão desses mapas de sensibilidade, como é que isso era desenvolvido. Como a gente vai ver nos próximos exemplos, algumas dessas foram feitas de forma ética, mas algumas foram feitas de forma completamente antiética, tá? E aí vocês podem perguntar, mas como se pode fazer alguma coisa antiética, né? Na pesquisa. Isso depende do ano que vocês estejam, né? Pensando, por exemplo, esses conceitos éticos no mundo, essa procura, né? Pela ética, esses princípios éticos, isso é no mundo mais recente, sei lá, 1950 para cá. Antes disso, as pessoas não tinham esses conhecimentos de ética, né? Então, tudo era permitido, tá? Então, foi visto já, né, em estudos que, como aqui está mostrando nesse slide, que o toque pode acelerar o crescimento e o desenvolvimento de bebês, né? Isso acho que, né, todo mundo facilmente é notável, tá? Mas que, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, algumas pesquisas, né, alguns testes foram feitos no passado que, de alguma forma, confirmam essa importância do toque, né, para o desenvolvimento sensorial de crianças. Então, essa situação aqui desse rei, né, o Frederico II, ele retirou o bebê de seus pais e entregou a enfermeiras que eram orientadas a não tocar nem falar com esses bebês, né? Que aí o objetivo dele era investigar qual língua a criança desenvolveria se fosse criada sem escutar nenhuma palavra, né? E o resultado foi que os bebês nunca aprenderam nenhuma língua e morreram antes mesmo que pudessem falar, tá? Então, a conclusão é que o toque é importante para o desenvolvimento inicial do bebê, né? Uma outra situação aqui bebês em orfanatos na Romênia que não eram tocados nem na hora da alimentação, tá? Então, observou-se um retardo de desenvolvimento, tornaram-se adultos com tendência à ansiedade e depressão e com interações sociais inapropriadas, né? Então, isso levou a toda uma linha, né, de estudo na questão do cuidado, né, que vocês da enfermagem tanto trabalham, né, no curso de vocês, a importância de realmente desses estímulos e desse cuidado para que esses sistemas do nosso corpo se desenvolvam de forma plena, né? Bom, então, alguns problemas de processamento sensorial podem acontecer, né? De forma que a gente tenda a detectar esses estímulos de forma exagerada, ou seja, ter uma hiperresponsividade, ou ter uma baixa estimulação, ou seja, uma hiperresponsividade, né? Então, no caso da hiperresponsividade, seria o processo de inibição das sensações, que o processo de inibição das sensações não ocorre de forma apropriada e todas as informações são percebidas como relevantes, né? No caso da hiporresponsividade, seria uma resposta inferior a uma determinada situação e uma reação mais demorada. Então, isso tudo são alterações que podem ocorrer nessa questão sensorial. E a questão da busca sensorial, né, onde os estímulos são rapidamente, os estímulos rapidamente deixam de ser novidade, o indivíduo vai em busca de outros estímulos de uma maneira extremada e insaciável, né? Então, são todos distúrbios de sensibilidade, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a sensação térmica e dor.
Aqui a gente está vendo os receptores para a temperatura, né? Receptores para o frio, que detectam uma faixa ampla, né? Em torno de perto de 5 graus, entre 5 e 10 graus até mais de 40, né? E aqui os receptores para o calor que detectam de 30 a 50. Então a gente tem uma faixa aqui que é meio estranha, que é detectada tanto por receptores do frio como receptores do calor, né? E esses receptores que detectam sensações térmicas, eles são do tipo terminações nervosas livres, a gente já tinha falado antes, e eles sofrem adaptação, mas nunca em 100%, né? E um exemplo disso é, por exemplo, às vezes você vai tomar um banho, você bota o chuveiro numa temperatura muito elevada, né? E aí fica bem desconfortável, como se estivesse queimando ali no início do banho, mas dali 5 minutinhos você adapta e a temperatura fica confortável. Da mesma forma, por exemplo, vai entrar numa piscina de noite, muito fria a água, mas dá 5 minutinhos você está achando a água deliciosa, né? Então, nessas situações, né, onde existe uma temperatura muito baixa ou muito alta, né, costuma-se, ou seja, acima de 45 graus e abaixo de 15 graus, né, costuma-se interpretar essas temperaturas, além da temperatura, né, como frio e calor, interpretar como dor, né? É tanto que, por exemplo, se você pega uma pedra de gelo por um tempo maior, você solta porque dói, né? A sua mão. Da mesma forma, se você bota a mão dentro de uma panela de água quente, você vai tender a tirar porque causa dor, né? Então, é exatamente o estímulo de alta intensidade, né? Então, tem uma faixa aí que é detectada pelo termorreceptor, mas se essa temperatura for muito alta ou muito baixa, vai ser detectada também por um nociceptor, e aí a gente vai ter uma ideia de dor, né? Que é basicamente aqui uma temperatura acima de 45 graus, como mostra nessa figura. Então, em todo o percurso aqui, olha, a temperatura mais baixa até mais alta que 45 foi detectado pelo termoreceptor, acima de 45 detectou também pelo nosso receptor, então vem a ideia de dor, né? E quando a gente fala em dor, a gente tem dois conceitos aí de dor, né? A dor lenta e a dor rápida. A dor lenta, ela é sentida de forma como se fosse uma pontada, não, desculpa, a dor rápida, né? Pontada ou agulhada, e a dor lenta, ela é sentida como se fosse uma queimação, né? E ela está mais associada a uma lesão tecidual, tá? Então, a gente tem esses dois diferentes tipos de dor e que acontecem basicamente em regiões diferentes do corpo, né? É por isso que quando se chega a aliás, não é nem que acontece em regiões diferentes do corpo, é que determinam a ocorrência de diferentes mecanismos, tá? Então, por exemplo, quando se chega a um médico, normalmente, se você está com a queixa de dor, se pergunta se é uma dor, como é que é a dor, né? Se é uma dor em pontada, né? Ou se é uma dor em queimação, tá? E dessa forma, então, o médico já tenta entender melhor a localização daquela dor, né? Normalmente essas dores em queimação, elas acontecem mais nas vísceras, né? Nos órgãos internos, e essa dor rápida, ela acontece mais ali pelos músculos, etc, né? Deixa agora eu borrei aqui, passou, foi muito. Ixi, agora parece que não volta. Só vou tentar voltar aqui. Passei, foi tudo. Agora sim, peraí.
Bom, então a gente falou ali de temperatura, estávamos começando a falar sobre dor, né? Então, a dor, como a gente vinha falando desde o início da aula, ela pode ser causada por diferentes estímulos, né? Desde que em alta intensidade, então mecânico, térmico e químico, tá? E aí, quando a gente fala em uma dor química, uma dor que acontece por estímulos químicos, a gente lembra da dor inflamatória, né? O que é a dor inflamatória? É uma dor que ocorre pela ruptura das membranas, né? Então, quando você tem um processo inflamatório de lesão do seu, né, da sua pele, de alguma estrutura do seu corpo, essa lesão vai liberar substâncias químicas, né? E essas substâncias químicas, né, elas têm nome como bradicinina, histamina, algumas enzimas, etc., que têm a capacidade de induzir dor, né? E então, aqui a gente está mostrando, né, diferentes estímulos que causam dor, né, como, por exemplo, temperatura alta ou temperatura baixa, que tem receptores diferentes para dor, né? Aqui os estímulos, né, mecânicos, tá? E os químicos, né? Então, os estímulos, a dor química, né, a dor inflamatória, normalmente ela é detectada por essas fibras C, que são fibras lentas, né? Então, normalmente é onde tem ali a dor, principalmente em queimação, né? Bom, então aqui está mostrando uma lesão tecidual, liberando essas substâncias de células imunes, né? Então, essas substâncias, uma vez liberadas, elas vão ativar essa via da dor, né? E causando, então, essa dor em queimação, né? Principalmente essa dor inflamatória. Aqui mostrando quem são esses neurônios que causam a dor rápida e dor lenta, né? A dor lenta ela é causada principalmente pela estimulação das fibras C. As fibras C elas não são mielinizadas. As fibras A delta, né? As fibras A delta elas são mielinizadas, então elas dão uma resposta de dor rápida, tá? E aqui, então, no caso, mostrando que os nossos receptores, eles não sofrem adaptação, tá? Isso é importante porque não é interessante que a gente se adapte a estímulos lesivos, né? A gente adapte a resposta para estímulos lesivos, porque pode ser que o estímulo acabe levando a uma lesão maior no nosso corpo se a gente adaptasse a essa resposta. Só que, em alguns casos, a sensibilidade dos nossos receptores ela é aumentada e é chamada de hiperalgesia, né? O que é a hiperalgesia? Por exemplo, todo mundo aqui já levou pancada, né, em alguma parte do corpo. E quando você leva uma pancada, normalmente ali fica edemacia, né? Ou seja, fica inchado, às vezes fica roxo, né? Mas o que acontece é que mesmo que você simplesmente toque nessa região, já dói, né? Isso é um estado de hiperalgesia, tá? Isso simplesmente porque um estímulo tátil não é para causar dor, um tato leve, né? Mas nessa situação, a pessoa às vezes vai se aproximar de você para tentar pegar e ver o que está acontecendo. Você diz, pelo amor de Deus, não chegue perto, não, porque só em você olhar já dói, né? Exatamente porque ali está tendo uma liberação grande de mediadores inflamatórios. A região está muito sensível por conta dessa, né, liberação dessas substâncias químicas, causando essa sensação de hiperalgesia, ou seja, hiperalgesia significa que estímulos que não tenderiam a causar dor acabam causando dor por conta da sensibilidade da região que está aumentada, ok? E além disso, né, também isso pode levar ao surgimento de uma dor espontânea, que é a alodinia, ou seja, você do nada apresentar dor frente a um estímulo inócuo. E aqui, então, é a chamada via anterolateral, aquela que a gente falou no começo, né, quando falou das vias, a gente explorou
mais a via da coluna dorsal, né? Aqui é só mostrando que essa via anterolateral, né, essa figura aqui é melhor. Aqui o estímulo doloroso, né, detectado, trafega por um neurônio sensorial, que no caso é uma fibra delta C, que são as relacionadas à dor, né? Primeira sinapse é feita na medula espinhal, ou quando a informação vem da face no bulbo, né, no núcleo do nervo trigêmeo, e aí essa informação vai subir para o tálamo, né, e do tálamo para o córtex somatosensorial. Então, como a gente já falou, né, algumas vezes nessa tarde, a diferença principal do sistema anterolateral para a coluna dorsal é exatamente o primeiro local onde é feita a sinapse, né? Nesse caso aqui é feito na medula e no bulbo, né? E anteriormente, a primeira sinapse é feita no bulbo, né? Aqui só mostrando a situação de dor referida, né? Basicamente, ocorre a sensação de dor referida quando as estruturas têm uma mesma raiz nervosa, né? São inervadas por uma mesma raiz nervosa. Então, observe, né? Nesse caso aqui, esses neurônios estão saindo e inervando a pele e o rim, né? Então, nesse caso, quando eu tenho algum problema renal, né, pode ser que eu perceba a dor em outra estrutura que não o rim, né? Então, a dor referida quer dizer isso, ou seja, você realmente está com a lesão em um órgão, em uma estrutura, e referir essa dor em outro local, né? Por exemplo, algumas pessoas, quando estão infartando, elas referem a dor no braço, né? É exatamente o mecanismo é parecido com esse, né? É a história da dor referida, porque tanto o coração como aquela região do braço vão estar sendo inervadas pela mesma raiz nervosa. Então, há essa confusão, né, de estímulo, né? Então, aqui tem alguns sítios de dor referida, né? Então, normalmente, por exemplo, a dor no coração, né? Tende a se manifestar nessas regiões aqui, né? Do braço, peito, também aqui nas costas, exatamente porque tem a mesma inervação, né? No estômago tende a ser detectada, né? Na parte posterior das costas, aqui na parte posterior, nas costas e nessa parte mais intermediária, e por aí vai, né? Então, são os locais de dor referidos. Então, é sempre bom que o médico fique atento, né, quando a pessoa manifesta uma dor nessas regiões aí do corpo, que pode ser alguma lesão em órgãos internos, né? Bom, então, de uma forma geral, o que a gente tem é que essas informações detectadas aqui na periferia do corpo, né, referente a tato, propriocepção, dor e temperatura, elas vão seguir para o sistema nervoso central para conseguirem ser detectadas, né? E aí, como a gente já falou várias vezes, a dor e temperatura, primeira sinapse na medula espinhal, e daí cruza a linha média, e, por sua vez, a de toque leve, senso de vibração e propriocepção, vão ter primeira sinapse aqui no bulbo, e depois a próxima sinapse no tálamo, indo em direção ao córtex cerebral, tá? Então, o que diferencia basicamente é isso daí, mas havia, né, a parte do tálamo e córtex é comum, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar rapidinho, 5 minutinhos, né? Deixa eu só abrir o arquivo. Só um minutinho, para a gente falar um pouco sobre a prova, tá? Professora, a senhora poderia passar algumas questões como base, assim, para direcionar mais nos estudos?
Então, melhor do que eu falar hoje, vocês estão cansados, é mandar questões, né? Não, pode falar agora aí e mandar as questões. Deixa eu achar aqui o template da prova. Bom, então, o que é que a gente falou nessas aulas, né, que nós tivemos? A gente começou falando sobre a introdução ao funcionamento do sistema nervoso, né? Então, dessa parte aí, eu queria que vocês focassem um pouco nas principais funções dos neurônios, né? A gente falou que os neurônios são importantes na síntese de neurotransmissores, não é isso? E que eles são importantes para carregar as informações para dentro do sistema nervoso central, processar essas informações dentro do sistema nervoso central e sair de lá com a via motora, né? Então, a gente tem neurônios sensoriais, a função integrativa dentro do cérebro e neurônios motores, não é isso? E que esses neurônios eles se comunicam através de sinapses, né? E para que eu tenha a liberação do neurotransmissor, eu preciso o quê? Da geração de o quê? Potencial de ação? Exato, potencial de ação, né? Então, dei uma revisada nisso daí, né? Na questão do neurônio, detectar as informações, gera potencial do receptor, potencial de ação, liberação de neurotransmissor, né? E aí, o que mais? A gente falou muito rápido sobre a parte dos neurotransmissores, mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha, por exemplo, quais são os principais neurotransmissores excitatórios e inibitórios, né? No caso, qual é o principal excitatório? Vocês lembram? Acetilcolina? Não, fora ela. Ela também. É porque, assim, é importante que vocês entendam que cada um desses neurotransmissores, eles podem ter ação excitatória ou inibitória, dependendo do receptor ao qual eles se ligam, não é isso? Mas tem, o Júlio César falou glutamato. Mas tem o glutamato e o GABA, que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório e o GABA o principal inibitório, que é difícil eles fugirem a essa regra, né? O GABA, principalmente, o GABA, a partir de uma certa idade, ou seja, no início do nosso desenvolvimento, ele já passa a ser inibitório. Então, GABA, quando se perguntar, é sempre inibitório, né? O glutamato, ele tem alguns receptores, poucos, que são inibitórios, mas, assim, a ação principal dele é uma ação excitatória, né? Então, dê uma olhadinha nisso aí. Sobre as células, né, que compõem o sistema nervoso, além dos neurônios, a gente falou de oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina, né? Então, dê uma olhadinha aí sobre quem são astrócitos, quem são oligodendrócitos, né? Daí a gente falou um pouco sobre as funções das áreas cerebrais, falamos um pouco sobre, né, o que é a função do cerebelo, o que é a função do hipocampo rapidamente, né? Então a gente foi percorrendo ali sistema límbico, né? Então dei uma olhadinha ali nas funções dessas áreas, tá? No final dessa aula aí a gente fala um pouco sobre o sistema límbico, né? Então o sistema límbico ele é o sistema que regula o quê? Lembram? As emoções? Isso, é o sistema que regula as emoções. E a gente falou que nesse sistema tem algumas estruturas cerebrais que são mais importantes, né? Ou seja, áreas cerebrais que são mais importantes. Dentre elas, a gente tem uma figura lá, que era até uma figura bonita, né? Que tinha a amígdala, né? Que eu até falei, ó, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, né? Que o pessoal costuma falar. A amígdala cerebral, ela é uma área importante na detecção de como é que eu posso dizer?
Situações adversas, ou seja, ela traz ali uma resposta ao medo, né? Uma resposta de medo, tá certo? Então, é importante vocês darem uma olhadinha, né? Na função dessas áreas, né? Amígdala, hipocampo, que é uma área importante para guardar as memórias de curta duração, né? Que também participa dessa memória emocional, tá? Então, o que eu detecto de aversivo no ambiente, ou seja, que me traz medo, normalmente eu tenho uma facilidade para memorizar essa informação, tá certo? Então, isso quem faz é o hipocampo. Então, é bom dar uma olhadinha, né, na função dessas áreas aí do límbico, tá? Aí a gente, né, quando falou de córtex cerebral, a gente falou de algumas regiões do córtex, né, e a função delas, então, occipital, com visão, se dividindo o occipital em área primária e associativa, não é isso? A gente falou auditivo, que também se divide em primária e associativa, e a gente falou do córtex pré-frontal, que é uma área tipicamente associativa, né? Então, dê uma olhadinha na função de cada área cerebral dessa, né? Rápido, assim, né? É pouca coisa, né? Não precisa ler sobre a área, só saber mais ou menos o que é que elas fazem, né? Então, isso, a gente vai ter umas questões sobre isso. Com relação ao sistema nervoso autônomo, eu botei questões bem simples, só basicamente qual é a finalidade de uma ativação simpática e parasimpática. Então, vocês têm uma lidinha nisso daí. A parte sensorial foi, né, algumas coisas que eu chamei a atenção na aula de hoje, que eu estou cobrando aí na parte sensorial. Mas vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas 5 questões, assim, mais, né, abertas, assim, mais abrangentes, para servir de revisão para vocês, tá certo? Mas, assim, de uma forma geral, a prova vai ser voltada para isso que eu acabei de falar agora. Tá bom? Então, assim, agradeço a atenção de vocês, né, os que conseguiram ficar até agora, e desejo uma boa prova, tá? Abraço.